Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral, em mais um bloco falando sobre ser pastor. Eu queria colocar um cafezinho aí na conversa, né? Uma pitadinha assim, né? Que é o seguinte: que tipo de formação pode ser útil na rotina do pastor? Psicologia, administração. A gente vê pastores hoje também muito diferente do meu tempo de criança. Que são pastores que são psicólogos, são administradores, entendeu? E como se isso fosse uma condição sine qua non do cuidar de pessoas. Eu queria ouvir vocês nesse aspecto do chamado aliado a algumas formações que existem na sociedade. Até que ponto isso é verdadeiramente útil e singular para essa vocação de ser pastor? Você está dizendo no que tange a área profissional mesmo, né? Ligada à psicologia, o camarada que é, de repente, um professor de oratória, nessa área de história. Eu fiz um curso de coach agora, por exemplo. O nome da moda. É o da moda. É mentoria, pastoreio de pastores. Eu sou o secretário de atividades ministeriais da nossa denominação, na associação que cuida de Campo Grande. Então eu posso aplicar o que eu aprendi no coach, no pastoreio de pastores. Tenho certeza que todos os pastores, que me desculpem os psicólogos, têm um pouquinho de psicólogo. Nós ouvimos, e eu já percebi aqui que o bispo, quanto o pastor, acredito que o Michael também, tem a oportunidade de conversar com pessoas em seus gabinetes. Então eu acho que você aproveitar todas as ferramentas para pastorear melhor, reside nisso aí, talvez, o que tem de melhor para você, eu acho válido, aplicar no dia a dia. Agora, quando isso, de alguma maneira, tenta substituir, por exemplo, Bíblia, conhecimento teológico, né, de uma questão mais lato sensu, a gente pode cometer alguns equívocos. Eu já recebi pessoas em gabinete pastoral para confessar coisas terríveis, que eu nunca imaginei. Um homem casado dizendo que estava casado com uma irmã da igreja, dizendo que estava sentindo uma atração por um homem do trabalho. Então, como cuidar disso? Eu já tinha feito um curso de psicologia. Ia encaminhar o cara para psicólogo? Não, eu tinha que cuidar daquela pessoa. E aí acabamos tendo conhecimento de que tinha uma raiz de amargura lá na sua infância, que ele tinha sido abusado pelo padrasto, e começamos a trabalhar isso. Hoje o camarada é bem resolvido. Então tem várias maneiras de você colocar em prática várias áreas seculares e ajudar no pastoreio de pastores. Eu tive essa, eu acredito que o bispo... Não, eu entendo que esse é o caminho. Agora, o pastor, ele encontrando essas ferramentas como ajuda, colaboração, sempre é salutar, é bem-vindo. Mas realmente não pode isso substituir o chamado, a espiritualidade, o tempo devocional, que é onde você vai buscar a palavra, a direção de Deus, né? Eu lembro que está na Bíblia, Jesus disse a Pedro: tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Isso por 3 vezes, fortalecendo ali a importância do cuidar, a importância do ouvir, a importância de você estar junto, ter esse cheiro, como foi falado aqui já, essa empatia, né? Estar ali realmente no meio, sabendo, conhecendo, né? O que está acontecendo no meio do seu rebanho. O pastor que não sabe o que está acontecendo no meio do seu rebanho, ele vai acabar sabendo por terceiro, às vezes até pela vizinhança. A vizinhança da igreja que vai acabar trazendo notícias que ele não sabe o que acontece dentro da igreja. Talvez até pela omissão mesmo. Eu tenho uma militância, todos sabem, né, muito grande na área da música, muito grande, muitos anos, né? E eu sou do tempo que o discurso ele foi mudando, assim, é muito interessante você ter um acompanhamento histórico. Estou até escrevendo, vai ver o livro aí do Lincoln Lira, falando sobre isso, que durante muito tempo sofria-se essa questão de o aperfeiçoamento técnico do músico. O músico no nosso meio, ele tecnicamente era fraco. Aí avançou-se. Aí vem um movimento do tipo, a técnica não é importante, o que é importante é a unção. E aí a gente vem para o mesmo debate, você percebe que há o mesmo problema, do tipo,
pastores muitas vezes que a unção é fundamental, como na música a unção é fundamental. Eu já escrevi um livro, eu coloquei lá o tripé do louvor: técnica, caráter e unção. Boa, por aí. Boa. Agora, até que ponto... Essas três coisas juntas, poxa. Verdade. Agora, até que ponto, às vezes tem o outro lado do tipo, o camarada tem o chamado, tem a unção, mas também não se capacita, sabe? Eu faço um trabalho de atendimento. Eu dou expediente na igreja, eu tenho lá o meu período de gabinete para atender as demandas da igreja. Nós estamos vivendo hoje uma época em que o mal do século chama-se depressão. E há muitos problemas de ordem emocional dentro da igreja. Eu não vou dizer que a igreja tem que ser um núcleo de psicologia, uma clínica de psicologia, não. Mas eu entendo que a igreja ela tem que ser uma comunidade terapêutica. Também. Uhum. Ela tem que cuidar da ovelha, né, daqueles que ali chegam, dos enfermos, em todas as áreas dela. Tanto na área física, né, dando orientação, direcionamentos, na área principalmente espiritual, na área emocional. Se você não tiver com essas três áreas equilibradas, fica difícil. Então, ao longo desses meus anos de ministério pastoral, comecei a perceber a necessidade de estar me aprofundando também na área da psicologia. Eu não sou psicólogo, não fiz psicologia, fiz apenas cursos de aconselhamento pastoral com ênfase em psicologia, né, pós-graduação. E com isso, nós estamos, assim, usando a palavra e o conhecimento da psicologia também para desenvolver um trabalho, desenvolver ações. Eu não paro de buscar cursos dentro dessa área para que eu possa ter condições de atender melhor as minhas ovelhas, tratá-las. E o que é mais importante, há pessoas que não são evangélicas, que têm procurado a nossa ajuda, e é uma oportunidade que nós temos usado também para evangelizar. Eu acredito que esse momento que o país atravessa, financeiramente, tem atingido todos os brasileiros, de todas as formas, isso vai contribuir muito para que as pessoas se encontrem nesse momento aí de depressão. O cara que quer botar o feijão na sua casa, o arroz, e já não consegue mais colocar. O indivíduo que é aposentado e vê sua aposentadoria sendo achatada. Isso tudo vai causando uma comoção na alma das pessoas. E eu acho que, infelizmente, isso vai intensificar. A igreja precisa estar preparada com a palavra de fé, com a palavra de ousadia, curando as pessoas, como a Bíblia nos ensina, que a ovelha tem que ser curada, ferida. Só um minutinho. Eu passei por um problema de ordem emocional muito sério, né? E alguns colegas, pastores, estavam em outro estado, estava fora do Rio de Janeiro, estava no Rio Grande do Sul, e batiam no meu ombro e: meu irmão, você é um homem de Deus, pastor tem as costas largas, levanta a tua cabeça, vai em frente. Eu precisava ser ouvido, né? Precisava que alguém ouvisse as minhas mazelas, as minhas dores, o meu sofrimento, o meu choro. E esse problema fez com que eu passasse não somente até aquela visão aquela palavra profética de abençoar, de curar, de orar. Isso nós fazemos, né? Não podemos deixar isso de lado, mas a pessoa precisa ser ouvida, e às vezes nós não estamos dispostos a sentar, a ouvir, a dar a atenção adequada, e até usamos esse jargão, né? Meu irmão, vai em paz, Deus vai te abençoar, tu vai ficar bom disso. Eu creio, né? Mas a pessoa também precisa ser ouvida e ter atenção adequada. Desabafo já ajuda, ajuda bastante. Eu escutei aqui no primeiro bloco, nós escutamos aqui que pastor precisa de ter fedor de ovelha, cheiro de ovelha. Essa expressão eu escuto desde que eu sou criança. E falando dessa pauta a respeito de um método de cuidar de pessoas, foi falado do método de gabinete, encontrar um dia da semana, estar junto com as pessoas, enfim. Eu acho que essa palavra se resume a relacionamento. Nós, na igreja onde hoje eu estou pastor, estudamos o Novo Testamento, as cartas de Paulo, e queríamos entender essa expressão uns aos outros. Nós queríamos entender, e se lemos, paramos, não conseguimos até o final, lemos aí, achamos pelo menos 49 citações, essa expressão uns aos outros. Confessai as vossas culpas uns aos outros, oreis uns pelos outros, amai-vos uns aos outros, enfim. Essa expressão uns aos outros, para mim, lembra
relacionamento. Eu acho que a gente pode falar de técnica, a gente pode falar de métodos, a gente pode falar de gabinete, a gente pode falar de várias questões aqui que podem ser eficientes, fundamentais para o pastoreio. Mas nada vai anular o relacionamento. Quando a gente estabelece, vou dizer aqui o que eu acredito, e é assim que eu vivo. Vivi durante um tempo, não teve resultado na minha vida prática diretamente. Não acredito que o gabinete pastoreia. Acredito que o gabinete, normalmente, é quando a pessoa vai para lá com um problema que já existe. A ideia do pastor que vive relacionado com alguém, ele previne o problema que possivelmente possa vir a existir, estabelecendo assim a função de um pai para essa pessoa. Porque quando Paulo fala em Coríntios 4, 1 Coríntios 4,15, ele diz assim: vocês têm muito aios, ou mestre, ou professores, mas falta a vocês pai, porque vocês podem ter 10.000 mestres, mas eu vos gerei. Eu acho o seguinte, Michael, o gabinete vai ao encontro da tua fala. O gabinete, na verdade, é relacionamento. Mas a pessoa só vai lá depois que ela já está, porque é agendado. Existem muitas pessoas. Não, pode ter um efeito preventivo como corretivo. Você talvez não entendeu. Eu digo relacionamento. O seu filho, se vocês são pais, vocês vão enxergar os seus filhos dentro do relacionamento diário da casa e vão perceber. Então talvez o relacionamento não está estabelecido com sucesso. Porque quando existe relacionamento, a gente observa, a gente come junto, a gente dorme junto, a gente sai junto, a gente passeia junto. Mas o que está lá dentro da pessoa, ela às vezes... O relacionamento quebra. Não quebra sempre. O relacionamento quebra. Nem sempre. Eu vivo um relacionamento, eu vivo numa igreja onde o relacionamento é diário, onde nós comemos juntos. Tem um texto que diz que Jesus foi intitulado como comelão e beberrão. Por que chamaram Jesus de comilão e beberrão? Na minha impressão é que eu penso que todas as vezes que ele tinha uma oportunidade, ele estava comendo junto com as pessoas. Porque comer junto gera relacionamento. Eu penso que a estrutura cresceu demais e faz com que a gente tenha dificuldade de ter o contato, e digo o tato, nos problemas, tocar, mexer, enfim, ter essa influência estabelecida. Eu vou deixar vocês falarem também. Eu queria só pontuar uma coisa. Não é ser contrário do que você fala. À vontade. Mas o gabinete pastoral, ele não é a única ferramenta que um pastor tem, mas ela é importante, ela ajuda. O relacionamento talvez seja uma questão de nomenclatura, você usa essa expressão relacionamento. E o pastor já faz isso no dia a dia, só que ele não usa essa expressão relacionamento. Eu faço isso dia a dia, eu saio com os obreiros. Por exemplo, amanhã eu vou a um lugar. Eu chamei algumas pessoas para andar comigo. Isso é relacionamento, né? Então a gente já faz isso. Agora, eu não abro mão de ter um tempo específico, às vezes, próximo à igreja, porque às vezes o pastor mora no outro bairro, né? Ele precisa se deslocar, estar ali, nem sempre ele tem a possibilidade. Você tem 500 membros, 1.000 membros, e você tem um relacionamento íntimo com todos. É muito difícil. Então você vai gerar isso, vai levantar líderes. Vai criar tentáculos. Exatamente, vai criar tentáculos para uma rede que isso aconteça. Vai capilarizar. Então, tanto o relacionamento é importante, quanto o gabinete pastoral também ele tem a sua importância, porque nesses 30 e poucos anos de ministério, muitas pessoas já foram ministradas, curadas, ajudadas, às vezes com um tempo que você dá para ela de ouvi-la, como o pastor pontuou aqui, e Bispo, válido. Assim, essa experiência ela só agrega valor a tudo que a gente está falando aqui. É bom, Michael. O Michael pontuou uma coisa importante. Não, interessante. Além relacionamento de ser pastor, é algo muito forte na igreja. Eu tenho minha atividade profissional. Eu sou militar. E o que acontece? Eu costumo dizer lá que antes de regra vem o relacionamento. Eu preciso ter um militar que ele seja leal, mas antes eu preciso me relacionar com ele. Ele tem que saber que o chefe dele se preocupa com o bem-estar dele. E de igual modo, nós podemos aplicar essa tratativa também no cuidado do pastor e ovelha. Porque quando você se preocupa, quando você quer ter cheiro de ovelha, você quer ter o quê? Relacionamento. Que é só através desse mecanismo, dessa dinâmica, que eu vou de alguma maneira identificar qual é o gap, qual é o gargalo que aquele relacionamento está causando, está proporcionando. Então, o gabinete é uma forma de relacionamento,
Mas o gabinete... Ainda diante de uma estrutura fria. Mas nem sempre você vai conseguir extrair da pessoa tudo. Eu fiquei preocupado, eu fiquei preocupado com essa expressão estrutura fria. Eu fiquei preocupado. Vamos voltar nela. Eu vou para o break e volto no próximo bloco para a gente conversar mais sobre esse quesito de ser pastor, pastorear, cuidar de pessoas. A gente volta já com mais Antenados na Geral. Fique ligado, sua tarde, sua madrugada, uma beleza. Aqui, Antenados na Geral, sempre uma conversa boa. Volto já.